Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez com os irmãos para um estudo bíblico. E vamos hoje falar sobre tentação e provações. E todos nós sofremos as tentações e provações. Mas quando sofremos as tentações, Jesus nos ajuda a resistir contra essas tentações, contra o pecado. Mas nós temos que ter ciência que a tentação não vem de Deus. A tentação ela vem do diabo e também de nossos próprios desejos pecaminosos. É nós que causamos muitas vezes as tentações, os desejos que nós temos no coração, o que nós estamos querendo. E ser tentado não é pecado, mas o problema é ceder à tentação. E ceder à tentação nos leva ao pecado. Então Jesus, ele também, quando esteve aqui na terra, ele foi tentado. E foi tentado pelo próprio diabo, pelo diabo em pessoa. Mas Jesus, podemos ver que Jesus, ele resistiu à tentação. E nos mostrou que é possível viver sem o pecado. Então, agora quando nós passamos por tentações, nós podemos pedir ajuda de Jesus, porque Ele entende o que nós estamos passando, porque Ele passou por isso. E é nele que nós vamos encontrar esta força que precisamos para nos livrar dessas tentações. E neste estudo, então, nós vamos utilizar vários versículos, vários livros diferentes da Bíblia, mas para o início do estudo, nós vamos utilizar um texto áureo, o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. A palavra fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui neste texto áureo que para mim ou para você não veio maior tentação que pode vir para qualquer outra pessoa. E além disso, Deus, ele não permite que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E Paulo fala que quando nós formos tentados, Deus providencia uma saída, providencia um escape para que nós possamos suportar. Então não tem tentação que um homem, uma mulher não possa suportar. E essas tentações para o pecado, elas podem vir de duas maneiras, né? Duas maneiras originais. Uma é diretamente de Satanás, diretamente do diabo, e outra, a nossa própria cobiça, que vem do nosso próprio coração. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 13, nós temos um exemplo dessas tentações do diabo. Quando Jesus estava em jejum e oração por 40 dias, Satanás, ele tenta Jesus. Jesus estava ali naquele deserto, Jesus estava com fome, com sede, com animais selvagens, mas a palavra fala também que os anjos o serviam Jesus. Então Deus, ele permite que nós sejamos tentados, mas ele providencia também a sua proteção. E no caso de Jesus, ali a palavra está falando que os anjos serviam ele. Então, o outro exemplo de tentação que nós podemos sofrer é o que vem pela nossa própria cobiça, que sai dos interesses que nós temos no coração. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 14, fala assim:
Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então podemos ver aqui, neste versículo, né, que as tentações, elas podem vir pelo nosso próprio querer, pelas nossas vontades, as vontades carnais que temos. Então somos seduzidos pelo nosso próprio coração e somos seduzidos a querer o que não é nosso, a termos algo além do que é necessário para nós, querer as coisas extravagantes da vida para nos orgulhar, e assim um pecado ele vai puxando o outro. E todos nós somos tentados. Não existe exceção. Se o próprio Jesus foi tentado, imagine nós que já nascemos com o pecado. E Jesus foi levado para o deserto, e ele foi levado pelo próprio Espírito Santo que batizou ele. Mas ali, durante o sofrimento, com fome, com sede, correndo risco com animais selvagens, surgiram as tentações. Surgiram as tentações para ele. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 12 e versículo 13, a palavra fala assim: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Glória a Deus. Satanás, ele quer derrubar quem está na presença do Senhor. Ele tentou aqui derrubar até o próprio Filho de Deus. E Deus ele permite as tentações virem a nós. Mas Deus lhe permite dentro dos limites que nós podemos suportar. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, diz que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó, ele era temente a Deus, Jó, ele se desviava de todo o mal, ele orava. Lá no versículo 5 do capítulo 1, fala que Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios para Deus. Mas assim mesmo, Deus permitiu que o diabo tentasse Jó. Mas Jó, apesar de tudo que ele sofreu, de estar em carne viva, se coçando com caco de telha, ele não pecou contra Deus. Então Deus permitiu tirar tudo de Jó. Mas Deus dá um limite. Deus não permitiu tirar a vida de Jó. E nós podemos ser tentados. E podemos ser tentados a todo momento. Ou seja, sempre. Especialmente temos que tomar cuidado depois de uma grande bênção que recebemos. Nós ficamos alegres depois de uma bênção. E o diabo ele pode trazer uma tentação em cima daquilo ali para nos desqualificar perante a Deus. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, pode ser uma bênção material, pode ser uma bênção espiritual, todos nós devemos ficar atentos para nós não cairmos nessa tentação, para não cair em cilada. Não acha você que devido a você estar vivendo na presença de Deus, que o diabo não vai querer te tentar? Jesus, o próprio Filho de Deus, após ele ter sido batizado nas águas, batizado por João Batista, quando ele saiu das águas, ele também foi batizado pelo Espírito Santo, a palavra fala. E lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 11, diz que então veio dos céus uma voz e falou: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Glória a Deus. Que bênção maior que essa? Ser batizado pelo Espírito Santo e ainda ser chamado por Deus de filho amado. Veja a bênção que Jesus recebeu. Mas nós podemos ver logo em frente, no capítulo 4, no versículo 1, que apesar de Jesus ser batizado com o Espírito Santo,
ser chamado por Deus de filho amado. E logo em seguida, Jesus foi levado para o deserto pelo mesmo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, podemos ser tentados e a qualquer momento nós podemos ser tentados. Não tem momento para isso. Podemos ser tentados em todas as ocasiões, em todas as áreas da nossa vida. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 3, no versículo 6 e no versículo 9, a palavra fala assim: o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Veja só, Jesus estava com fome. O diabo também disse no versículo 6: e eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foi dado e posso dar-lo a quem eu quiser. Jesus novamente aqui sendo tentado, Jesus sendo aqui novamente tentado com bens materiais, com riquezas. Jesus então foi tentado no deserto. O diabo tentou ele. No versículo 9, o diabo levou Jesus e colocou numa parte alta de um templo, num pináculo, e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Então, nós podemos ver aqui que Jesus, ele foi tentado. Jesus foi tentado de várias maneiras. E foi tentado aqui pela fome, porque estava com fome, passando fome. Foi tentado nas riquezas e poder. E quantas vezes nós não somos tentados em ter riquezas e poderes sem medidas? E também, aqui nós podemos ver no versículo 9, Jesus foi tentado a querer o poder de Deus. Né? Tentar o poder de Deus. Então, nós podemos ver que na necessidade temos que tomar cuidado. O diabo pode nos colocar, ou o nosso próprio coração pode querer riquezas e poder sem medidas, sem limites, coisas muitas vezes desnecessárias. E também nosso coração pode querer tentar a Deus, testar ver se Deus pode fazer, e isso também é pecado. E nós podemos ver também em 1 João, no capítulo 2:16, onde o apóstolo João nos orienta. Ele fala assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então nós podemos ver que tudo isso vem do diabo. Então temos que tomar esse cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, porque a tentação ela pode vir frequentemente, mas também pode vir esporadicamente. E Jesus foi tentado no deserto. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 13, a palavra fala assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Quer dizer, o diabo pode voltar a qualquer momento a nos perturbar. A palavra fala todas as tentações, que tinha acabado todas as tentações. Ou seja, foram várias tentações que Jesus sofreu. Mas vejamos aqui que o diabo, ou o nosso próprio desejo, a nossa própria cobiça, ela pode voltar a nos tentar a qualquer momento. A palavra fala que o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então temos que tomar cuidado, vigiar para não cair em tentações. Mas qual seria o propósito de Deus para permitir as tentações sobre nós? Deus quer nos provar. Deus ele quer nos provar. Em Lucas, no capítulo 4:1, fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo. Deus, ele não tenta. Deus, ele prova os seus filhos para ver se realmente são obedientes. Lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus prova a Abraão pedindo o filho em forma de sacrifício, e Abraão foi obediente,
Deus abençoou, e abençoou com juramento. Está lá em Gênesis, capítulo 16, capítulo 22, versículos 16 e 17. Fala assim: juro por mim mesmo que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho e o seu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta de seus inimigos. Glória a Deus. Então, neste estudo, nós estamos falando de tentação e de provações. E as tentações que vêm através do diabo ou através da nossa própria cobiça, e as provações que vêm então de Deus. E para nós alcançarmos vitória sobre essas tentações, não basta nós usarmos o nosso próprio esforço. Devemos usar a palavra de Deus. Jesus, quando passava por esses tipos de situações, ele falava assim: está escrito. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 4, no versículo 8, no versículo 12, a palavra fala assim: Jesus se defendia dessa maneira: está escrito, nem só de pão viverá o homem. No versículo 8 está escrito assim: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Também Jesus falou: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, ou seja, não tente a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós percebemos que estamos sendo tentados, tanto pelo diabo ou pela nossa própria cobiça, então nós devemos lembrar da palavra de Deus e das orientações que estão nela. Nós somente alcançaremos a vitória sobre essas tentações usando a armadura de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então nós precisamos cada vez mais estar lendo a palavra de Deus, para no momento que estivermos sendo tentados, que estamos sofrendo, nós podermos citar as palavras de Deus e saber das orientações que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou. E para encerrar este estudo, eu quero ler ainda uma passagem de Paulo, quando ele escreve para o Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Ele fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Glória a Deus. Então, Paulo nos orienta: fortaleçam-se, fortaleçam na palavra de Deus, fortaleçam no Senhor, porque o poder vem dali. Então, só dessa maneira nós vamos se livrar das tentações que vêm diariamente a todos nós. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos que participaram desses estudos. Um forte abraço a todos. Que Deus esteja abençoando cada vez mais a você de outro estado, a você da nossa comunidade evangélica Esperança em Cristo, a você que está em outro país nos assistindo. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Vamos orar junto? Vamos. Pai Santo maravilhoso, neste dia, Senhor Deus, eu venho até Ti em nome de Jesus. Te pedir, Senhor Deus, derrame as bênçãos sobre essas famílias que estão distantes, Senhor Deus, mas estão contigo, Senhor Deus, querendo aprender cada vez mais. Pai Santo maravilhoso, derrama toda a sua Shekinah nas casas deles, livre de todas as tentações, de todos os males, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, pode nos provar, Senhor Deus, ao momento que quiser. Queremos sim, Senhor Deus, comodidade, claro que sim, Senhor Deus, mas nós queremos principalmente o reino de Deus, estar contigo um dia, sermos provados, mas vivemos na sua presença. Pai, abençoe a todos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco